Esses dias eu tava numa roda de conversa entre amigos e colegas e, obviamente, o assunto dinheiro surgiu. E, honestamente, sempre que surge esse assunto em algum bar, em algum restaurante, em algum churrasco, eu prefiro ficar um pouco mais quieto e me omitir. Justamente pra não ser aquele cara chatão, sabe? O profissional da área que dá opiniões formais sobre um assunto. Então eu fico um pouco mais quieto. Mas tinha um indivíduo ali da roda que me fazia uns comentários que doía na alma. Ele tá prestes a se casar e ele fazia aqueles comentários típicos, sabe? Pô, minha esposa gasta muito, eu paguei metade do casamento, ela pagou metade dela, em casa é cada um por si, ninguém olha pro dinheiro um do outro, a gente investe totalmente separado, esses assuntos bem típicos. E a única coisa que eu pensava era, meu Deus, o porquê que esses dois vão se casar então? E eu honestamente penso isso para todos os casais que falam isso. Porque na minha cabeça não faz o menor sentido. Vocês toparam dividir a vida inteira de vocês, toparam dividir a cama, a casa, os filhos, os sonhos, os traumas, coisas que vocês não compartilham nem com seus pais. Vocês compartilham com seu parceiro, com a sua parceira. Vocês fazem literalmente tudo junto. Mas não, Deus me livre, o dinheiro não. Cada um por si, cada um se vira. Isso me faz suar, honestamente, de que o dinheiro está acima de tudo. Está acima da alegria, da tristeza, da saúde da saúde e da doença. Me soa de que o dinheiro realmente é a coisa mais importante da vida de vocês. Porque vocês podem dividir literalmente tudo, mas o dinheiro não. Só que você precisa parar para entender que se você separar o seu dinheiro, você já está separando uma gigantesca parte do casamento de vocês. Vocês querendo ou não, vocês dependem, no modelo capitalista que a gente vive no mundo inteiro, vocês dependem do dinheiro. Vocês dependem de dinheiro para comer, vocês dependem de dinheiro para comprar a casa de vocês, para fazer as viagens de vocês, para realizar os sonhos de vocês, para passar pelos traumas de vocês. Vocês dependem de dinheiro para tudo. Todos os dias, todas as horas, vocês mexem com dinheiro. Não tem nenhum dia na vida de vocês que vocês não fazem alguma transação bancária ou que vocês não pensem em dinheiro. Ou seja, visto tudo isso, todos os dias da vida de vocês tem uma parte do casamento de vocês, da família de vocês, que está totalmente separada. Todos os dias. Além dessa separação clara no dia a dia que já abre um precedente para brigas, vocês não conseguem enxergar que a separação 50-50 é uma separação que vai travar a vida de casal de vocês e a vida como pessoa. Imagina a seguinte situação: tem uma pessoa no casal que ganha 15 mil reais e tem uma outra que ganha 5 mil. E aí vocês querem, por A mais B, entrar no financiamento imobiliário e realmente realizar o sonho da vida de vocês, que é ter um imóvel próprio. Só que financiamento, mais condomínio, mais água, gás e etc. Essas contas básicas que envolvem uma casa, imagine que vai ficar em torno de 6 mil reais. Ou seja, já que vocês dividem 50-50, vai ficar 3 mil reais para cada. Para a pessoa que ganha 15 mil reais, 3 mil reais é totalmente compatível com a renda dela. Vai dar para ela fazer isso, vai dar para ela se mudar. Já a pessoa que ganha 5 mil reais, arcar com 3 mil reais é muito pesado. 60% da renda dessa pessoa vai para um imóvel. E aqui, se vocês dividem 50-50, vão acontecer duas coisas. Ou vocês não vão se mudar porque a pessoa que ganha 5 mil reais não pode arcar, e aí vocês vão brigar. Ou vocês vão se mudar, a pessoa que ganha 5 mil reais vai ficar totalmente apertada por muitos meses e vocês vão brigar. Não seria muito mais fácil vocês simplesmente juntarem o dinheiro de vocês e viver uma vida feliz? Afinal, para um casal que ganha 20 mil reais juntos, um imóvel de 6 mil reais por mês não vai ser um problema para vocês. Vocês vão realizar o sonho de vocês e vocês vão juntar todo o dinheiro de vocês. Vocês vão ser felizes finalmente. Ah, mas Kaique, se eles juntarem todo o dinheiro e um dia eles separarem, a pessoa que ganhava 15 mil reais por mês vai sair perdendo. De novo, vai sair perdendo o quê? Dinheiro? Mais uma vez, se esse é o seu pensamento, me mostra que o dinheiro, de novo, é a coisa mais importante da sua vida acima do casamento. Honestamente, eu tô com a mesma mulher, com a mesma pessoa há 12 anos. E eu quero levar ela pro resto da minha vida. Eu quero levar nossa parceria, nosso casamento pro resto da vida. Se um dia a gente vier a terminar, a última coisa que eu vou pensar é, pô, perdi dinheiro. Meu, você tá perdendo a parceira que você levou e quer levar pro resto da sua vida. Você tá preocupado com o seu dinheiro. Entende que alguma coisa tá errada? E além disso, a gente tem que trazer alguns dados para você entender o quão absurdo é tudo isso que a gente está conversando. Aqui no Brasil existem três principais comunhões de bens, divisões de bens,
que são mais tradicionais e mais comuns. A primeira delas é a comunhão parcial de bens, que é basicamente tudo que vocês constroem juntos depois do casamento é metade para cada um. A segunda é separação total de bens, que aí é cada um por si, não é dividida, tá registrado no meu nome, é meu e pronto. E a terceira é a comunhão universal de bens, que é basicamente tudo na vida de vocês até antes do casamento vai ser dividido 50-50. E adivinha, qual dessas comunhão você acha que é mais comum no Brasil? Segundo o dado do IBGE, 85% dos casamentos estão na comunhão parcial de bens. Ou seja, enquanto vocês, enquanto casal e parceiros, ficam brigando com o dinheiro a vida inteira, legalmente, provavelmente vocês estão totalmente juntos. Tudo é de todo mundo. Então até a lei tá falando que vocês têm que juntar as coisas. Então, na minha opinião, para de brigar por dinheiro, junta tudo, tenha uma vida feliz e vão aprender na prática como fazer isso. O primeiro passo não é sair juntando tudo, não é sair abrindo planilhas juntos, contas conjuntas juntos, nada disso. O primeiro passo é vocês se conhecerem financeiramente. Afinal, muitas das brigas que eu acompanho aqui, que casais chegam até mim e tem esse conflito de finanças, é porque eles não se conhecem e porque cada um prioriza uma coisa diferente da outra. Então, antes de vocês saírem brigando, vocês precisam conhecer quais são as prioridades e valores do outro e até mesmo as suas. De repente, você nunca pensou no que é importante para você mesmo. Então, para isso, eu proponho uma dinâmica, porque sentar no sofá e sair conversando talvez não seja a melhor opção. Cada um pega um papel e uma caneta e vocês vão desenhar um triângulo, uma pirâmide. Dentro desse triângulo, vocês vão fazer 4 traços para que vocês obtenham 5 divisórias. Em cada uma dessas divisórias, vocês vão colocar palavras para vocês que é da sua ordem da coisa mais importante para a coisa menos importante. Entendendo que a última coisa, que é a menos importante, ainda assim vai ser importante, porque são só 5 palavras dentro de todo o universo que existe. Então vamos para uma simulação. Imagina que uma pessoa colocou como ordem espiritualidade, família, saúde, trabalho e lazer. E a outra pessoa colocou pessoas, saúde, liberdade, viagem e futebol. E o que vocês devem fazer a partir daí? Vocês devem sentar e conversar realmente, porque aqui vocês já tiveram uma quebra de gelo para mostrar sem julgamento para outra pessoa o que é importante ou não para você. E é a partir daqui que vocês vão começar a entender por que uma pessoa faz uma coisa e por que a outra pessoa faz outra coisa com o dinheiro. Sabe aquele dízimo que a pessoa número 1 sempre dá para a igreja e vocês sempre brigam por conta disso? Poxa, vocês precisam entender que a espiritualidade é a parte inicial, é a base dessa pessoa. Então, esse dízimo faz muita parte da vida dela. Sabe a necessidade de sempre estar em churrasco, em família, entre amigos, sempre jogar aquele futebol na quarta-feira? Poxa, é a base da pessoa número 2. A pessoa número 2 prioriza pessoas. Então, para ela, é extremamente importante estar em volta de pessoas, estar com pessoas. Então, não retire isso dela. É aqui que vocês vão poder conversar e realmente entender o que é importante um para o outro, sem fazer o outro abrir mão ou sem um julgamento. Realmente, vocês vão poder, pela primeira vez, talvez, conversar em casal e entender o processo um do outro. E se vocês estiverem realmente dispostos, eu proponho muito que vocês juntem essas pirâmides. Depois de cada uma ter uma pirâmide individual, que surge uma terceira pirâmide que vai ser a pirâmide familiar de vocês. Vocês sempre têm que manter a individualidade, que são as pirâmides individuais, mas é muito importante vocês terem uma pirâmide familiar para vocês tomarem como base. Só depois dessa conversa é que vocês podem ir para a mão na massa e colocar em prática as finanças pessoais. De verdade, eu tenho certeza que 90% das pessoas que vão assistir esse vídeo vão menosprezar essa pirâmide, mas sem ela, pode ter certeza que você vai continuar brigando e não entendendo porque seu marido, sua esposa, seu parceiro, sua parceira faz o que faz. Então, faça a pirâmide. Agora, indo mais para a prática, a forma mais simples e mais rápida e dinâmica de vocês fazerem um orçamento familiar juntos, uma finanças familiar, é basicamente vocês terem um caderno ou um Excel, um aplicativo que ambos possuam acesso e vocês montam um orçamento familiar. Vocês vão ver onde vocês podem gastar, quanto vocês podem gastar ali em conjunto. E junto a isso, ter uma conta conjunta. Por que é mais fácil? Porque vocês não vão ter que dividir quem paga água, quem paga luz, quem paga o iFood, quem vai pagar um churrasco. Vocês não têm que fazer nada disso. Tem uma conta que todo o dinheiro que vocês recebem vão estar lá e todo o dinheiro que sai vai estar lá. Então é uma maneira muito fácil de gerir todas essas finanças de vocês. É claro que esse tipo de conta tem alguns ônus, né? O primeiro deles, que para mim é terrível, é você ter que ir até um banco físico. Pegar fila e abrir uma conta conjunta. Tem alguns bancos digitais que já oferecem esse tipo de serviço, mas ainda assim é a grande minoria. Então você não vai ter tantas opções.
Então, sim, já é um empecilho você ter que ir até um banco para abrir uma conta dessa. Mas é um empecilho, na teoria, simples e resolvido. E o segundo ônus, que é um ônus mais difícil de ser resolvido, vai ter que ter muita conversa, que é, como vai ter tudo junto, visualizar a individualidade de cada um vai ser um pouco difícil. Em que sentido? Imagina que uma pessoa gosta muito de comprar roupa e a outra gosta muito de ir para um salão. E a fatura veio muito alta esse mês. Vocês vão ter um pouco de dificuldade de discernir do porquê que a fatura veio mais alta. E pode ser que gere alguns conflitos, no sentido de, a fatura veio mais alta porque você comprou mais roupa, ou a fatura veio mais alta porque você foi muitas vezes no salão. Então, visualizar a individualidade de vocês, se for algo necessário para vocês, é um pouco mais difícil. Mas, no geral, essa é a forma mais prática de longe de fazer essa junção financeira e que para muitos casais resolve. A segunda forma, que também é simples, mas exige um passozinho a mais, que é basicamente, vocês vão montar um orçamento familiar, igual vocês fazem na primeira etapa, e isso nunca vai faltar, mas depois de montar um orçamento familiar como um todo, vocês vão ter que dividir quem vai pagar o quê. E não é 50-50, é quem vai pagar o quê. Um paga a luz, outro paga a água, alguém vai ser responsável pelo iFood, o outro vai ser responsável pelo aluguel, não é 50-50, entenda essa diferença. Essa forma, na minha visão, é muito positiva, porque vocês ainda assim vão juntar as finanças de vocês vão ter um orçamento familiar e vai ser muito mais simples analisar e olhar a individualidade de cada um. E, acima de tudo, você não vai ter que ir num banco abrir uma conta conjunta. Vocês podem manter as contas individuais de vocês. Qual que é o ônus desse processo? Porque sim, ele não é perfeito. O primeiro é que alguém do relacionamento vai ter que saber mexer numa planilha de Excel, porque fazer isso no caderno é um pouco árduo, fazer no aplicativo é muito difícil, então o Excel realmente é a melhor ferramenta que eu consigo imaginar aqui para fazer isso. Eu faço através do Excel com as minhas famílias essa separação. E em muitos momentos a conversa também tem que acontecer e vocês vão ter que ser flexíveis. Afinal, se vocês separaram, mas uma das pessoas do relacionamento errar, vocês não vão largar a mão do outro. Vocês vão ter que se ajudar, mesmo que tenha sido a individualidade do outro que errou. O que eu quero dizer com isso? Imagina que a pessoa que gosta de comprar roupas comprou muito mais roupa do que deveria e a fatura veio muito mais alta do que deveria. O que a outra pessoa vai ter que fazer? De repente vai ter que gastar menos nas coisas dela para poder ajudar o outro. Isso não é um fim do mundo, é um relacionamento. E vocês vão precisar sempre conversar com isso para ajudar sempre e não deixar um cair enquanto o outro está investindo horrores. Kaique, qual que é o melhor? Não existe, para ser sincero. Eu já resolvi muitos casos de famílias com Excel. Honestamente, é a primeira forma que eu tento resolver e a grande parte é resolvida. Mas tem algumas famílias que têm que partir para conta conjunta e é isso, tá tudo bem, elas também se resolvem. O importante é vocês encontrarem em conjunto, na conversa, qual que é melhor para vocês. E claro, se você já tentou de tudo, nada resolveu e finanças é um empecilho na vida de casal de vocês, recomendo que vocês cliquem aqui no link da descrição, que tem um formulário para vocês entrarem no planejamento financeiro comportamental. Lá eu vou ajudar vocês a resolver toda a questão familiar de vocês que envolve as finanças. Então clica lá no link que eu mesmo vou chamar. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, isso ajuda bastante a gente. Se inscreve aqui no canal para todas as semanas ter vídeos como esse e a gente se vê numa próxima. Valeu!